Paz de Deus, irmãos. Amém. Nicolas, me ajuda aí, Nicolas, que eu não ajustei isso aqui não. A paz de Deus, irmãos. Amém. Agora acho que chegou lá no fundo. Irmãos, graças a Deus que nós nos reunimos aqui em nome de Jesus, para nós cultuarmos ao Senhor, entregarmos a Ele o nosso louvor, a nossa adoração. Amém? Porém, alguns dos nossos irmãos não vieram, não estão conosco porque eles estão enfermos. O pastor Cláudio, ele foi acometido com uma infecção na garganta. É isso, Patrícia, mesmo? Rinite alérgica, tosse, enfim. E alguns outros irmãos também não vieram, como o Renato, a Ana, eles também estão enfermos. E nós cremos num Deus que pode curar. Amém? Nós cremos num Deus que pode operar milagres e maravilhas, sim. E eu quero clamar agora ao nosso Deus, para que a gente possa clamar pelos nossos irmãos. Agora quero te convidar para nós clamarmos pelos nossos irmãos. E nós vamos orar por nossos irmãos, especialmente pelo Gustavo, o sobrinho do Geneon também. Ele está cometido de leucemia, mas nós cremos num Deus que pode curar câncer também, né? Glória a Deus. E tem mais alguém aqui que precisa de uma bênção especial de cura? Amém. A avó da Martinha também. Amém. Nós vamos orar então. Amém? Para que Deus cure os nossos irmãos. Nós cremos num Deus que pode curar. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos agora, Senhor, pelo Teu povo, pela Tua igreja. Senhor, crendo, Senhor, que o Senhor pode operar milagres específicos nesta noite. A cada um dos meus irmãos, Pai, que expressaram, Senhor, a sua necessidade de serem curados, as suas enfermidades, Pai, que estão agora apresentando essas enfermidades, eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor possa ir de encontro, Pai, do Gustavo, da avó da Martinha, Pai, do pastor Cláudio, Senhor, do Renato, da Ana, Pai, e de mais algumas pessoas que levantaram as suas mãos aqui, Deus. Senhor, nós cremos no Teu poder. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é um Deus que pode operar milagres ainda. Senhor, e pedimos ao Senhor que por meio, Senhor, do Teu poder, que o Senhor alcance, Senhor, essas vidas em nome de Jesus. Que o Senhor opere um milagre na vida deles, Senhor, curando, Senhor, libertando da doença, Senhor, e trazendo, Senhor, milagres, Senhor, neste lugar. Nós queremos ser testemunhas, Senhor, do Teu poder, do Teu agir, Deus, neste lugar. Em nome de Jesus nós oramos e nós Te agradecemos, crendo, Senhor, na Sua resposta. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós cremos que o Senhor é poderoso. Amém. E nós já vamos compartilhar aqui com os irmãos a palavra de Deus. Eu queria te convidar para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 3. Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 1 ao versículo 3. Evangelho de João. Todos encontraram? Amém? Alguém precisa de misericórdia? Amém. Glória a Deus. Vamos esperar o irmão. João 14, 1, 3. Eu vou ler e você pode acompanhar. Amém? Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Amém? Quero orar com você mais uma vez. Curva a sua cabeça. E quero pedir a você que você ore agora.
e peça ao Senhor para que Ele fale com você. Você sabe por que você veio aqui. O Espírito Santo sabe o que se passa no seu coração. Nós cremos em um Deus que sonda. Lá na divisão da alma e do Espírito é onde esta palavra ela chega, onde ela encontra o ser humano. E o Senhor quer falar com você hoje. Expresse a Ele aquilo que você precisa ouvir, aquilo que o Senhor tem para você nesta noite. E Pai, em nome de Jesus, eu também oro pela vida do meu irmão e da minha irmã, Senhor. E peço, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, sondar o coração deles. Que o Senhor possa nesse instante, Pai, conhecer as suas necessidades, Pai. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe a necessidade pelo que ele veio aqui hoje, pelo que ela veio aqui hoje, para adorar o Teu nome, entregar um culto, Senhor, de gratidão ao Senhor. Mas quantas vezes, Senhor, nós precisamos ouvir algo específico, Senhor, para que nossa fé seja restabelecida e fortalecida. Fortalece a vida do Teu filho e da Tua filha nessa noite. E eu quero pedir ao Senhor, Pai, que por misericórdia, o Senhor possa usar a minha vida agora como um canal, como um instrumento de bênção para a vida dele. Como um canal, Senhor, que pode vir trazer uma palavra do Teu coração, para o coração do Teu filho e da Tua filha. O Senhor não nos desampara. E eu quero te pedir nesta noite que o Senhor se revele, Senhor, um Deus que ama o meu irmão e a minha irmã, Pai. Em nome de Jesus, por Tua misericórdia, Pai, eu peço que não permita, Senhor, que eu diga apenas coisas da minha boca, Senhor, mas que o Senhor possa, Senhor, sondar o coração deles e por meio da Tua palavra, Pai, falar com eles. Em nome de Jesus, não quero aqui pregar os meus conhecimentos, mas quero aqui ser apenas um mensageiro, Pai, da Tua palavra. É o que eu oro te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, nós vivemos em um tempo de muitas incertezas. Quantas incertezas nós andamos tendo? Quando você liga lá o noticiário, ou seja, no rádio, na TV, hoje o que mais nós vemos são incertezas acerca do futuro, incertezas acerca daquilo que vai acontecer daqui a um tempo, daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, a gente não sabe. A gente vê rumores de guerra, a gente vê nações se levantando contra nações, a gente vê catástrofes de todas as formas e todas as espécies acontecendo hoje em dia. Isso traz paz ao nosso coração? De certa forma não. Quantas vezes nós nos sentimos incomodados, nós temos essas incertezas no nosso coração de como será o nosso amanhã, de como será a nossa vida no depois. Quantas dores nós trazemos em nossa alma. Quantas pessoas hoje, como nós acabamos de orar, trazem em seus corpos dores, doenças, enfermidades, e não sabem a certeza que elas terão de quanto tempo de vida, de quantos meses de vida, de quantos anos de vida. Quantas pessoas sofrem em suas almas com dores que não podem ser expressas muitas vezes, com dores que incomodam elas e torturam essas pessoas dia e noite. Quantas insatisfações, frustrações a gente tem encontrado dentro dessa nossa caminhada cristã, fora da igreja, dentro da igreja. E essas tribulações, elas vêm sobre a nossa vida cristã, e muitas vezes elas querem roubar uma esperança que nós temos. Elas tendem a roubar e tirar de nós a nossa paz. Mas nós temos uma certeza que nesses tempos de tribulação, nesses tempos de dificuldade, nós precisamos recordar, nós precisamos relembrar que o nosso lar não é aqui. Nosso Jesus, o nosso Senhor, Ele voltará para buscar um povo escolhido. Ele voltará para buscar um povo santo, um povo que foi eleito,
E hoje, nesta noite, meu irmão, queria compartilhar com você aquilo que Deus colocou no meu coração, para que nós falemos e que essa palavra nos traga esperança e conforto, de que um dia os nossos olhos hão de ver o nosso Cristo raiar nas nuvens. Quantas vezes nós, em nossa caminhada cristã, nos esquecemos disso, nos esquecemos de que um dia o nosso Senhor prometeu que voltaria para nos buscar. E eu não estou dizendo de morte, eu não estou dizendo que Ele vai buscar de uma forma espiritual, não. A Bíblia nos afirma que os céus um dia hão de se rasgar de cima a baixo, e que neste céu nós vamos ver milhares de anjos, e tocarão trombetas que serão escutadas, serão ouvidas nos 4 cantos da terra. Neste dia, meus irmãos, a Bíblia nos afirma que os mortos, eles levantarão novamente, eles ressuscitarão, terão um corpo transformado, e serão assuntos ao céu. Eles serão levados ao céu, e nós vamos ter os nossos corpos transformados, glorificados, e vamos subir aos céus de novo. Quantas vezes nós, na nossa caminhada cristã, com as nossas correrias do dia a dia, com os nossos afazeres, nós esquecemos dessa promessa, e nós queremos correr atrás de coisas que nos trazem prazeres terrenos, nos trazem uma satisfação momentânea. Meu irmão, mas essa promessa que Cristo nos fez, ela tende a romper a eternidade, e nós vamos morar para sempre com o nosso Senhor. Não importa o que acontece nessa terra mais, não vai nos importar mais o que ficou para trás, não importa as nossas riquezas, as nossas posses, isso não faz o menor sentido, porque então nós vamos morar num céu onde, por não haver palavras melhores ou ilustração melhor, a Bíblia nos diz que lá tem ruas de ouro, muros de jaspe, que os portões são maravilhosos, que no centro dessa cidade corre um rio. Irmão, isso são palavras para tentar trazer à nossa mente, à nossa memória, aquilo que é valoroso, aquilo que é belo, aquilo que é valioso. Mas lá no céu, isso aqui não tem o mínimo valor. Você consegue entender a grandiosidade do lugar onde Cristo disse que você vai morar? É um lugar maravilhoso, e Ele mesmo disse: não se turbe o vosso coração. No versículo 1, não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. E Jesus começa confortando, nesse texto, começa confortando os seus discípulos, para que eles tivessem os corações deles tranquilos, sem apreensões, sem preocupações. Mas se você ler os versículos anteriores, Jesus havia previsto, já havia predito a eles uma série de eventos que ocorreriam, uma série de coisas que iam acontecer naquele mesmo tempo. No capítulo 13, nós vemos no Evangelho de João, que nós acabamos de ler, um capítulo anterior, Jesus começa lavando os pés dos discípulos. Eles estavam reunidos num lugar. Jesus tira sua capa, diz a Bíblia. Jesus tira sua capa, enrola uma toalha em volta da sua cintura. Os discípulos olhando aquilo, ele pega uma bacia com água, ele se ajoelha nos pés dos discípulos e começa a lavar os pés dos discípulos. Meu irmão, aquilo não era uma coisa normal, não era uma coisa natural aquilo. Jesus começa lavando os pés, e daqui a pouco alguns discípulos dizem: não, no meu pé o Senhor não lava, eu que devo lavar os pés do Senhor. Jesus, com todo carinho, olha para esse discípulo e diz para ele: se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo.
então eu vou lavar o seu pé. Não, mas se é para o Senhor lavar, então que eu tenha a parte com o Senhor, então me lava o corpo inteiro, me lava todo. Ele falou, não. Aqueles que já tomaram um banho, já não precisa ser, só precisa lavar os pés. Mas Jesus estava dizendo de uma certa forma, de que pessoas que estavam ali haveriam de traí-lo. Meu irmão, Jesus previu para esses discípulos, disse a esses discípulos, que ele, no meio desses discípulos, haveria um que iria traí-lo. Já é um outro ponto que já traz um certo alvoroço entre eles. Mas quem de nós vai trair? Do que Jesus está falando? Primeiro vem com esse negócio de lavar o pé. Agora está falando de um negócio de traição. Mas quem será que entre nós aqui vai trair? Será que é você? Será que é Pedro? Será que é o Tiago? Quem será que vai trair? Meu irmão, na cabeça dos discípulos havia um certo turbilhão de coisas passando naquele momento. E Jesus ainda disse para eles assim, para onde eu vou, você não pode ir ainda. Para onde eu estou indo, você não pode ir. E Pedro se levanta, não, Senhor, eu vou com você. Eu vou com o Senhor. Para onde o Senhor for, eu vou. Não, você não vai. Não, Senhor, eu mato e morro pelo Senhor. Jesus olha para Pedro e dá uma triste notícia para Pedro. Antes que o galo cante, Pedro, você vai me negar. Antes que o galo cantasse, antes que o dia chegasse, Pedro nega Jesus, não uma, mas 3 vezes. Meus irmãos, não era normal o que estava acontecendo, não era natural aquilo que estava acontecendo, e tudo que Jesus disse que aconteceria estava se cumprindo. Jesus seria crucificado. Estes homens que tinham a sua fé depositada neste mestre, estavam vendo que o seu mestre seria morto. Eles estavam prestes a passar por algo que nunca tinham passado. Seu coração, seus corações estavam angustiados, seus corações estavam temerosos. O que será agora do nosso amanhã? O que será agora da nossa vida? Mas Jesus disse no versículo 1, não se preocupem, não turbe o vosso coração, não tenha preocupação com isso, não turbe o coração de vocês, creiam em Deus, e creiam também em mim. Em versículo anterior disse, eu disse isso para vocês, não para que vocês ficassem preocupados, não. Meu irmão, crer é o antídoto, crer é o remédio para um coração perturbado. Às vezes nós andamos com as nossas preocupações tão grandes, nós andamos com uma falta de paz tão grande, mas porque muitas vezes nós esquecemos em quem nós temos crido. Nós temos colocado a nossa fé e a nossa confiança em nós mesmos. Nós temos colocado a nossa fé e a nossa confiança na nossa força, na força do nosso braço. E Deus está dizendo para nós, confia na soberania de Deus, confia na soberania do Senhor, porque Ele está no controle de todas as circunstâncias das nossas vidas. Não precisa você se preocupar, porque Ele tem um plano perfeito para você. Ele tem um plano perfeito para a sua vida, mesmo que você não compreenda, mesmo que hoje você não compreenda aquilo que está passando, ou aquilo que vem a passar, aquilo que acontece ao seu redor. Muitas vezes nós nos questionamos e questionamos ao Senhor, por que eu tenho passado por estas aflições? Por que eu tenho vivido tantos males na minha vida? Veja o que está escrito em Jeremias 29:11. Você já conhece esse versículo.
Porque eu bem sei os pensamentos que eu penso de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vos esperais. Sabe qual é o fim que te espera? Sabe o que é o fim que me espera? Nós morarmos lá no céu. Essa é a melhor das coisas que poderíamos acontecer na nossa vida. A melhor coisa que nos poderia acontecer seria a nossa salvação. E eu te pergunto nesta noite, você ainda tem crido na tua salvação? Você ainda tem crido que o Senhor morreu por você para te dar o direito de entrar no céu pelas portas? Esse Senhor, esse Deus tão grande, se importou com nós de uma forma tão grandiosa, que no lugar de nós derramarmos o nosso próprio sangue para remir os nossos pecados ou apagar as nossas culpas, Ele entregou Jesus em nosso lugar. Esse evento que mudou a história da humanidade, mudou a contagem dos tempos. Hoje nós contamos antes e depois do nascimento do Cristo, nosso Senhor. Este Deus que desceu dos céus e veio aqui se encarnar como homem, para que Deus soubesse o que é ser o ser humano. Deus havia feito o homem, Deus havia feito a mulher, mas Deus, por ser um criador, estava muito acima disso. Como é que Deus ia saber as minhas limitações e as suas limitações? Deus mandou profetas, levantou líderes para conduzir o povo, e esse povo vira as costas para Deus sempre. Mas um dia, Deus decidiu que entregaria o seu próprio filho para morrer no meu e no seu lugar, para que nós pudéssemos ter ligação com Ele novamente, para que nós pudéssemos nos achegar a Ele novamente. E este sacrifício pago com preço de sangue, meu irmão, fez a diferença na nossa vida, nos garantiu sermos chamados filhos de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito, para que quem nele crê não pereça, para quem nele crê não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. Em que você está colocando o seu coração, meu irmão? Em que você está colocando as suas preocupações? Eu não digo que você não deva pensar em um futuro, mas muitas vezes nós colocamos um medo tão grande, aumentamos tão grande o medo do volume em nós, que começa a nos dar ansiedade, nos dá pavor daquilo que nós vamos viver. E Deus está dizendo para nós: apenas não se turbe o seu coração, não se preocupe com o amanhã. Nós não somos daqui, e nós não viveremos eternamente aqui, até que o nosso Senhor venha nos buscar. No versículo 2, o Senhor nos diz: vou preparar-vos lugar. Na casa de meu pai há muitos aposentos, em algumas versões diz, há muitas moradas. Se não fosse assim, vírgula, eu lhes teria dito. E aí vem Jesus e continua: eu vou preparar lugar para vocês. Se não houvesse lugar lá, Jesus teria dito: ó, não tem lugar lá para vocês. Jesus teria dito isso. Mas Ele diz: eu vou preparar lugar lá para você, porque lá existe mansões, lá existe lugares na casa do meu Pai. E eu imagino que Jesus foi lá no céu para poder preparar aquelas casas que já existiam lá, desde a fundação dos tempos. E quando nós chegarmos lá, aquilo vai estar adornado para te receber, vai estar adornado para receber a igreja, quando essas trombetas tocarem, quando o nosso nome for chamado, e nós formos transformados e subirmos aos céus, o Senhor nos recebendo naqueles portões celestiais. Aleluia.
nós entraremos no céu pelas portas, porque essa promessa é uma promessa real. Essa promessa é uma promessa dita, dada para nós por Jesus. Jesus foi para lá para ativamente preparar esse lugar. Não foi apenas te trazer para lá e colocar você em qualquer cômodo, não. Ele foi preparar. Isso mostra o quanto Ele se importa conosco. Você acha que você não tem valor para Deus? Você acha que você não tem valor na onde você está inserido? Você tem um Deus que te ama acima de tudo. Você tem um valor inestimável para o Senhor. Você tem um valor inestimável para o Senhor. Nós podemos confiar plenamente, meu irmão, nessa promessa. E que você não esqueça de que isso está preparado para você. E que o diabo, ele não minta para você, que você não tem direito de entrar. Por qualquer motivo que você possa estar passando. Por qualquer circunstância que a sua vida esteja, que você esteja vivendo na tua vida. Este lugar é preparado para os filhos de Deus. Para aqueles que professam o seu nome. Virei outra vez, nos diz o versículo 3. E se eu for lhes preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Quantas pessoas têm se sentido órfãos, meu irmão? Quantas pessoas têm a dor de não ter um pai, uma mãe? Quantas pessoas se sentem sozinhos no mundo porque por algum motivo não têm irmãos, vivem sozinhos por aí. Muitas outras pessoas, embora estejam inseridas em famílias ou amizades ou círculos de amizade, se sentem sozinhas, não têm afinidade com ninguém, acham que as suas vidas não têm muito sentido. Mas nós vemos que o Senhor trata todos nós como filhos, que o Senhor nos trata e nos quer perto dEle como uma grande família. Quando eu for preparar lugar, eu vou levar você comigo, para que onde eu estiver, você esteja também. Não precisa mais você se sentir só, porque existe um Senhor que quer estar ao teu lado todo o tempo, quer cuidar de você todo o tempo, quer abraçar você todo o tempo, quer estar te consolando todo instante. Meu irmão, o Senhor ama você. E quando Ele diz, eu voltarei outra vez, Ele voltará não para tirar o pecado de nós, mas para nos arrancar desse mundo de pecado, para arrancar-nos desse mundo que nos traz dor, que nos traz sofrimento, que nos traz angústias, e nos levar para Ele, para estar juntamente com Ele. Esta é uma verdade central na fé cristã. Isso é algo que deveria estar em nossa mente a todo instante. Um dia Cristo irá voltar e me levará para junto dEle. Cristo irá voltar e eu irei morar para sempre com o Senhor. Quando é que pode ser isso? Pode ser a qualquer momento, meu irmão. Pode ser nesse instante a igreja seja levada. Pode ser daqui a 5 minutos, depois que terminar este culto. Na próxima semana, eu não sei. Ninguém sabe o dia e a hora. Mas nós sabemos e nós temos uma certeza de que esta palavra, ela se cumprirá nos seus dias. E quem dera, meu irmão, eu e você vivêssemos como Cristo voltasse amanhã. Como se Cristo fosse voltar amanhã, provavelmente nós não iríamos fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Provavelmente nós não iríamos desagradar ao nosso Senhor
tratando os nossos irmãos com falta de amor, vivendo uma vida dissoluta, uma vida de vícios, uma vida pecaminosa. Nós queríamos, sabendo que Cristo voltasse amanhã, nós iríamos nos poupar de pecar e querer agradar ao nosso Senhor. Então, se eu e você não sabemos quando Cristo vai voltar, que nós vivamos uma vida reta, uma vida justa, uma vida de comunhão com Cristo. Essa segunda vinda de Cristo é um evento certo, e nós devemos aguardar isso com esperança, e não desesperar o nosso coração, e não esperar que sempre nessa terra, viveremos nessa terra acumulando coisas que não levaremos ao céu, mas que o nosso coração esteja em Deus. Essa é a maior esperança do cristão. A maior esperança do cristão é estar com o seu Senhor eternamente. Que Deus possa acender isso no seu coração novamente. Essa certeza, essa fé, essa necessidade de estar ligado em Jesus, agradando o seu mestre, para que quando ele chegue, ele não chegue como um ladrão, para que ele, quando ele chegue, ele não chegue como ele chegou para as virgens loucas. Você sabe a história? Existiam virgens que tinham se preparado para a boda do Cordeiro, tinham em suas lamparinas azeite, estavam ornamentadas, estavam preparadas, e outras virgens não se preocuparam muito com isso, não tinham colocado os seus azeites, não tinham preparado as suas lamparinas. E diz a Bíblia que quando dá meia-noite, há um brado que grita: eis o noivo, saí-lhe ao encontro, vai encontrar o noivo. À meia-noite, sem luz, vai para onde? Aquelas que estavam preparadas com as suas lamparinas, elas conseguiram encontrar o mestre. As que estavam sem, ficaram para fora. A tristeza que dá, quando eu lembro dessa história, é que é fato, meu irmão, que essas mulheres, elas não encontraram com o noivo, e que mesmo elas batessem, mesmo que elas tivessem separado o seu tempo todo, para aquele exato momento, elas não sabiam quando ia chegar, e naquele momento, naquele instante, grita: saí-lhe ao encontro. Elas saem correndo e não conseguem mais aquilo que elas tanto almejavam. Talvez na carreira cristã você tenha vindo com a sua fé até o exato momento onde você esqueceu de ter relacionamento com Deus, abriu mão de querer agradar o Senhor, de querer estar com o Senhor, de querer fazer a vontade do Senhor, de querer viver e agradar ao Senhor acima de todas as coisas. E nesse momento vem Jesus. A minha pergunta para você: como você ficará? Você vai entrar pelas portas, ou você vai ser como as 10 virgens que não tinham azeite lá nas suas lâmpadas? Que nós entendamos, meu irmão, que Deus, Ele fez um sacrifício por você, te amou de uma forma tão grande, e que você não desperdice esse sacrifício, que você não desperdice a sua fé, que nada roube a sua fé, que nada enfraqueça a sua fé. Essa palavra nos convida a nós termos vigilância, termos preparação, estarmos preparados para o dia. Muitas vezes nós também não sabemos se Jesus pode vir nas nuvens, ou se nós vamos encontrar com Ele individualmente. Eu estou falando aqui de um veículo que muitas pessoas têm medo, medo da morte.
Quando isso vai chegar? Não sei, mas chegará, isso é uma certeza. Se Cristo não raiar nas nuvens, eu e você vamos enfrentá-la. É um dia da nossa vida que todos nós vamos viver a nossa morte, e que isso não traga para nós desespero, meu irmão, mas que nós traga uma certeza de que isso não é nada mais de que um veículo que vai nos tirar dessa vida e nos levar para perto do nosso Senhor. Mas para isso nós precisamos estar preparados. Para isso eu e você precisamos estar preparados. Como anda o seu coração? Como anda a sua vida? O que você tem depositado lá nos céus? O que você tem depositado com o Senhor? Mateus 24, 42, Jesus nos adverte: vigiai, pois não sabeis a hora que há de vir o seu Senhor. Jesus pode vir nesse instante. Então, tenha certo na sua vida a esperança de que aqui neste mundo não é o seu lugar. Tenha certo, meu irmão, de que todo o seu sofrimento, toda a sua angústia, toda a sua dor, todo o seu choro, ele vai cessar um dia. Ele vai cessar esse sofrimento terreno. O Senhor nos promete isso. A promessa de Cristo nos dá força, nos dá ânimo e nos dá vigor para nós perseverarmos, para nós acreditarmos que todo o nosso sofrimento será levado embora. Isso também nos traz um convite à proclamação do Evangelho. Eu e você temos a certeza da salvação, mas e as pessoas que estão ao nosso redor? Aqueles que são os seus parentes, seus irmãos, seus pais, seus cônjuges. Quando Jesus voltar, eles irão com você morar no céu? Aquele que você diz que ama, você tem orado por ele, você tem evangelizado ele, você tem dito, ou por sua conduta, pela forma que você tem vivido, você tem dado testemunho de quem é Cristo. Nós sabemos que Jesus vai voltar, irmãos, e a palavra nos ensina a ser diligentes. A palavra nos ensina a compartilhar esse amor, no compartilhar o Evangelho com outras pessoas, para que essas pessoas também tenham o direito e a esperança que você tem de entrar nos céus pela porta. Que nosso coração também seja um coração de pessoas que anseiam serem agentes de transformação nas pessoas que estão ao nosso redor. Que você, para concluir, que você tenha um coração confiante no Senhor, que a sua confiança esteja em Deus, que a sua esperança ela esteja nos céus, que a sua esperança não esteja aqui, mas que você tenha a certeza de que há uma promessa de que toda dor, todo sofrimento, toda a amargura, ela irá cessar um dia. Ela irá cessar e nós vamos ter os nossos corações e nosso corpo transformado para todo sempre. Que essa mensagem, meu irmão, fortaleça a sua fé, que ela fortaleça a sua caminhada. Não importa, meu irmão, os dias mais difíceis que você esteja vivendo, não importa o que você esteja vivendo, Jesus te convida: não se turbe o vosso coração, não se preocupe na sua vida, não tenha nenhuma preocupação, porque um dia eu voltarei e levarei vocês para mim mesmo. Que nós possamos viver em vigilância, que nós possamos viver com a nossa vida voltada a Cristo,
e aguardando esse dia que será um dia glorioso. Amém? Eu quero orar com você, quero te pedir para que você fique em pé, por favor. Amém. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Sei que você entrou aqui, mas eu não sei a maneira que você entrou aqui. Talvez você esteja radiante, você esteja confiante e nunca se esqueceu de que isso há de voltar, que nosso Cristo há de voltar. Nunca se esqueceu da promessa que Ele fez. Mas quantos de nós também precisamos ter a nossa fé restaurada, fortalecida? E é nesse instante que eu quero orar com você que se acha que se Cristo voltasse hoje, você de forma alguma você o encontraria. Eu não sei como está o seu coração, mas você sabe. E eu quero pedir a você que se você quer uma oração para que Deus fortaleça, transforme a sua fé, que você levante a sua mão em nome de Jesus. Se Cristo voltasse hoje, para onde você iria, meu irmão? Você subiria, você ouviria o seu nome ser chamado lá nos céus. Você veria o céu se abrindo de cima a baixo. Você veria as miríades de anjos que o nosso Senhor traria para te receber. Meu irmão, se você não tem essa certeza, eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Continua com a sua mão levantada. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora nesse instante, Senhor, te agradecendo por essa palavra que o Senhor nos trouxe, Senhor, por essa palavra, Senhor, de consolo, de conforto e também de advertência, Pai. Senhor, que a nossa fé, Senhor, ela seja restaurada nesta noite, Senhor, e que para o meu irmão e a minha irmã, Senhor, que levantaram as suas mãos, Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor sonde os seus corações, Senhor, esta fé, Senhor, que está, Pai, tão cansada, Pai, por causa das coisas deste mundo, Senhor. Deus, restabelece a confiança, Pai. Restabelece, Senhor, a esperança, Senhor, de que nós vamos encontrar contigo nos ares, Pai. Que nós teremos os nossos corpos transformados e como uma grande família nós encontraremos o Senhor, Pai. Deus, traz a confiança, Senhor, Senhor, ao coração da tua igreja, Pai. Deus, e que nós possamos, Senhor, não andar preocupados com as coisas deste mundo, turbando o nosso coração, como diz a tua palavra, ou preocupados, Senhor, com os dia a dia, Pai, mas nós colocarmos o nosso coração e a nossa fé em Ti, e a nossa confiança no Senhor, a ponto de descansarmos e crermos, Senhor, na tua promessa. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor que o Senhor nos ajude, Deus. Em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão.